Bom dia, turma, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana de estudos, de trabalho. Então, eu espero que vocês tenham descansado bastante no final de semana. Um grande abraço para os papais. Espero que tenham gostado também da homenagem que nós fizemos, que foi pelo Clipe Escola, tá bom? Queria parabenizar a turminha que enviou para a prof o texto da página 45, né, o exercício 6, que além de ter que deixar ele certinho, com os travessões no local correto, a prof falou bastante na aula passada em relação à estrutura dos textos, né? É que vocês precisam prestar atenção sempre no recuo que vocês fazem antes de começar o parágrafo, alinhar também todos os travessões. Então, todos os textos que a prof recebeu pelo Clipe Escola, gostei muito do capricho e da letrinha de vocês também. Bom, agora nós vamos lá na página 42, no produzir texto, ok? Então, a prof vai ler e vai explicar o que precisa ser feito. Depois de conhecer um trecho da peça de teatro da Ana Maria Machado, você ampliou seus conhecimentos sobre esse tipo de texto. Percebeu que uma peça teatral também conta uma história e que a acompanhamos por meio dos diálogos entre as personagens. Além disso, conheceu a função das rubricas. As rubricas vêm geralmente entre parênteses e trazem informações sobre o cenário onde se passa a história e orientações aos atores sobre como agir no palco, de que sentimentos expressar: tristeza, alegria, indiferença e irritação. Então, nós trabalhamos esse texto, pessoal, lá na página, deixa a prof voltar aqui. Começou lá na página 22 e nós trabalhamos bastante esse texto. No primeiro momento eu fiz a leitura para vocês, depois nós fizemos uma leitura compartilhada, todo mundo teve a oportunidade de participar. Então, vocês vão ter que criar um texto. Esse texto é um texto teatral que vocês vão fazer e tem que usar também as rubricas. Então, quem esqueceu como faz, volta um pouquinho lá na página 22 e relembra, ok? Então, continuando aqui, ó. Nessa aula, você vai trabalhar em dupla, não tem como trabalhar em dupla, então é individual, para criar uma pequena peça teatral, ou seja, uma cena que retrata uma situação, um fato ocorrido no pátio de sua escola durante o intervalo das aulas. Poderá, poderá ser uma situação alegre ou triste, parecida ou não com o que você vê no dia a dia. Então, você pode criar essa história ou você pode escrever sobre uma situação que aconteceu na escola, ok? Então, o cenário a gente sabe que é a escola. Pode ter acontecido ou não, ok? Ou também assim, pode ter acontecido e você criar também algumas coisas ali que não aconteceram, mas juntar tudo, não tem problema. Usem a criatividade, que eu sei que vocês têm de sobra. Só que agora a estrutura do texto é uma estrutura de texto teatral. Então tem que ter personagem, tem que ter as rubricas, certo? Então aqui, ó. Primeira parte, início. Comece decidindo qual será o fato contado por meio do diálogo entre as personagens e quem serão elas. Como vocês escreverão uma cena curta, criem no máximo 3 personagens. Então, não é uma história inteira, certo? É apenas uma cena. Então, no máximo 3 personagens, certo? Segunda parte, registro do texto. Inicie o registro produzindo 2 pequenas rubricas. Então, nós podemos ver aqui, ó, na primeira parte, ó, que vocês vão fazer, já tá lá na página 43 um exemplo. Então, a primeira parte do texto, você tem que colocar informações sobre o pátio da escola, que será o cenário da peça. Como, por exemplo, assim, ó, entre parênteses, olha aqui, ó. Então, é a rubrica, entre parênteses, pátio de escola durante o intervalo das aulas. Muito barulho, crianças correndo para todos os lados, alguns comendo, outros jogando. Então, essa aqui é uma introdução da peça teatral. Aí, a segunda parte. A segunda, com informação sobre as personagens e o início da história, como nesse exemplo. Então, aqui também é uma rubrica, porque vai falar sobre as personagens agora. Então, tem que abrir parênteses e no final fecha parênteses.
3 meninos sentados no chão. Um deles chega e começa a cochichar algo na orelha de um dos colegas. Os outros tentam ouvir também, mas não conseguem. O garoto começa a demonstrar preocupação e medo com o que ouve. Depois de alguns segundos, interrompe o cochicho e começa a revelar para os colegas o que está acontecendo, certo? Então, as duas primeiras partes, então já foram aqui, que são as rubricas. Em seguida, passem ao registro do diálogo entre as personagens. Então, passou a primeira e a segunda parte, que são de rubricas, agora começa a fala das personagens, certo? Não esquece que no texto teatral você tem que colocar na frente quem é que vai falar, ok? O nome da personagem. Incluam pequenas rubricas junto a algumas falas para que o leitor conheça as emoções e os sentimentos das personagens e saiba expressá-las caso seja um ator, certo? Então lá nós vimos naquele texto em que aparece o nome da personagem, o que ela está falando, e em alguns momentos aparece também a rubrica, se ela tem que falar com tristeza, com espanto, com alegria, certo? E a terceira parte é a revisão do seu texto, ok? Então é sempre assim, precisa ver se você seguiu as orientações da primeira e da segunda parte, se o texto está alinhado, se você colocou o nome das personagens antes de começar o diálogo, façam essa revisão, tá? Não esqueçam que é um texto curto, é uma cena curta, não precisa ser a história inteira, é apenas uma cena. Tanto é que aqui, nesse texto que nós lemos aqui, no País dos Prequetés, não é a peça teatral inteira, tá? Só que aqui eles colocaram muito, né? Mas não precisa. É apenas um pequeno trecho de algum teatro, né? De alguma história teatral que você vai inventar aí, tá certo? Então façam com muita atenção. Assim que vocês finalizarem, vocês podem enviar para a prof pelo Clipe Escola, tá bom? Então, bom trabalho, caprichem. Eu sei que vocês têm muita criatividade e até a próxima. Um grande abraço.